Bom dia, irmãos. O Senhor Jesus Cristo continue derramando as suas graças sobre a vida de cada um. A irmã Islane pede oração. O motivo é uma cura. Oração por Laís, que está com dor de cabeça. Vamos também orar pelo o genro do irmão Mário, Erasmo. Ele teve um livramento muito grande essa semana. Eu estava me lembrando quando o irmão Mário me disse sobre uma mulher enviada do mal para tentar destruir aquela família. A irmã Débora, que é filha do irmão Mário, e o irmão Erasmo, eu não sei se ele estava indo para o trabalho ou se estava vindo. Graças a Deus também que Deus é muito bom, sabe? O problema nosso é que nossa vista espiritualmente é muito curta, muito curta mesmo. Você veja bem que ele fez um negócio com o irmão Mário em uma caminhonete, uma dessas caminhonetes, irmão Manuel, dessas antigas, né, que é ferro puro, né? Não sei se é D20, acho que era uma D20, é uma D20. E ele trocou com o irmão Mário em um Palio, né? Que é um carro feito de frande, né? Os carros hoje são feitos de frande, né? De lata de sardinha, né? Não pode encostar que se acaba logo tudo. E eu estava meditando sobre tudo isso. Ele fez esse negócio e ele estava ouvindo para o trabalho, e ele foi livrar de um acidente, foi livrar um carro que vinha de frente para bater com um caminhão, que é um cristão, sabe? Então vinha um Gol e ia bater de frente com esse caminhão, tá? Então ele saiu e sofreu o acidente. Então 2 caminhão, tá? Praticamente engavetou ele, tá? Um caminhão da frente, ele bateu, o outro veio atrás e fechou. Se ele tivesse naquele Palio, tá? Ele não estaria mais no meio de nós hoje. Nem ele, nem um cidadão que trabalha com ele, tá? Olha o que Deus faz, né? Primeiro Deus viu essa troca. Se ele tivesse naquele Palio, ele não teria escapado, né? Então, os irmãos, ore por ele. O nome dele é irmão Erasmo. Domingo passado ele estava, acho que foi domingo, ele estava no culto lá em Novo Hamburgo. E Satanás, ele sempre quer andar na frente, né? Mas Deus é o nosso Pai Celestial. Vamos ficarmos de pé. Então, saudações aos irmãos que estão conectados. Deus abençoe a cada um, né? Parabéns para a irmã Márcia, que é a esposa do irmão André. Está completando 1 aninho de vida.
né? 17 anos. Então Deus abençoe irmã Márcia, Deus derrame a sua graça sobre você, sobre cada um que está aniversariando nos dias de hoje. Hoje também comercialmente é Dia dos Pais, né? E Deus abençoe a cada papai, cada mamãe, né? E eu estou aqui para receber os presentes. Então, vamos fechar os nossos olhos, inclinar nossas cabeças e agradecer a Deus por nós estarmos aqui. Bondoso Pai e amoroso Senhor Jesus Cristo, nós somos gratos ao Senhor por nós estarmos nesta manhã aqui. E desde já te pedimos perdão pelas nossas falhas, por tudo que nós temos feito que não é do teu agrado. Obrigado pela noite que o Senhor nos deu de nos ter guardado. Obrigado, Senhor, também porque eu mal descansei, eu não consegui dormir, mas eu te agradeço por isso também. No nome do Senhor Jesus Cristo, toma o irmão Erasmo em tuas mãos, seus filhos, sua filha, sua esposinha, a irmã Débora. Ó Deus, a Laís, seja repreendido esta dor, saia dela agora, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A irmã Islane, Senhor, ó Deus, se entrou alguém aqui enfermo, pelo poder do teu nome, saia essas dores, saia este mal. Você que está conectado, saia este mal da sua vida agora. Nós esconjuramos e amaldiçoamos todo dado inflamado de Satanás. Saia, diabo. Continua, Senhor, derramando a tua graça sobre a cada um. Nós te pedimos, vem abrir a tua palavra, vem ungir o teu servo, vem abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração. Passa, Pai, direto da nossa mente e vai até nosso coração. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Enquanto nós estamos de pé, abra suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 3, verso 14 em diante. Amém. Deus abençoe, irmão Vitinho, né? Vou pôr a Bíblia pro irmão, rapaz. Capítulo 3, verso 14 diz: E ao anjo da igreja de Laodiceia escrevo: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu? Aconselho que de mim compre ouro provado do fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai
no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? O Senhor Jesus acrescenta suas bênçãos à sua palavra. Eu levanto também minha mão, Senhor, a favor do irmão Edmilson, que o Senhor repreenda aquelas dores, ó Deus, aquela inflamação ali nos tendões, para a honra e glória do nome do teu Filho. Saia este mal, nós o determinamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. É uma era muito escura. Para começar, a Bíblia diz que nesta era, aqueles que não receberam e que não recebem o ministério do Filho do Homem, eles estão cegos, eles estão nus, e uma coisa muito tremenda, eles são desgraçados. Tá? Então eu gostaria de palestrar essa manhã com os irmãos sobre o Filho do Homem está posto da igreja denominacionais. Assim como alguns também de nós eu não entendo porque o irmão Brenner disse que um profeta, um homem, um pregador, se ele não prega toda a palavra, a Bíblia enfatiza muito isso, se ele não prega toda a palavra, então ele é um falso. O irmão Brenner disse, como pode um homem crer somente em uma parte da Bíblia e não crer em uma outra? Quer dizer, em parte está certo, em outra parte está errada. Então, como eu posso crer numa coisa como essa? Vocês estão me entendendo? Então, o irmão Brana, o seu ministério, o quinto, desse ministério de Elias na terra, quando ele revelou o Filho do Homem, ou novamente Jesus, ou Deus, como você queira entender, em pele humana, outra vez, porque Jesus Cristo prometeu isso em 17 de Apocalipse, de Lucas, e ele também falou sobre Gênesis. E esse ministério do Filho do Homem, quando Jesus em pele humana novamente, eu estava vendo um pregador que seguiu o irmão Brana e lá na frente, né, se desviou.
Ele disse que foi assistir um culto do reverendo William Branham. Eu creio que foi Oral Roberts. E ali é quando ele viu o irmão Branham de costa virada para a audiência e revelando os segredos dos corações, dizendo o nome das pessoas, a cidade que elas moravam, a doença que aquela pessoa tinha, dizendo o nome delas. Ele disse: Deus estava velado em William Marion Branham. Foi T.L. Osborne. Então foi T.L. Osborne. Ele disse: Deus velado novamente em carne humana nesta terra. Ele disse: eu a vi com meus próprios olhos. Então, como poderia se colocar? Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Então, como poderia colocar Jesus para fora, ou então não deixar Jesus entrar, se ele não tivesse novamente, eu creio que vocês podem entender isso, em carne humana nessa terra? Não haverá mais um profeta para os gentios. Deus estava velado, Jesus estava velado novamente em William Branham. Eles colocaram para fora e eles não deixam esse ministério entrar. As denominações não querem, porque elas estão ricas materialmente, elas estão, como diz, podres de ricas, tá? Mas espiritualmente, o profeta disse: nunca esteve tão pobre como estão nos dias de hoje o reino denominacionais. As religiões denominacionais estão cegas, pobres, tá? Nuas. Mas graças a Deus que você abriu essa porta para esse profeta mensageiro. Então eu vou começar aqui um pouco. A era de Laodiceia, na página 322, no parágrafo 3º em diante, ele diz: Mateus 24 menciona sinais no céu relativo aos 7, relativo a este último dia. Um pouco antes de Jesus vir. Eu me pergunto se você notou um grande sinal. Escuta bem isso. Não perca isso. Ele diz: um pouco antes de Jesus vir. Eu me pergunto se você notou um grande sinal consumado recentemente para retratar a mesma verdade que discutimos. Essa verdade é que Jesus tem sido constantemente posto de lado, até que nesta última era ele foi posto para fora da igreja. Recorde, agora vem aqui. Jesus, quando estava na terra, todo mundo queria ele. Quando ele estava entregando o pão, quando ele estava curando os enfermos. Primeira e segunda puxada. A terceira puxada, Jesus abriu a palavra. E ele disse: quem não comer dessa palavra
Quem não beber do sangue dessa palavra, não tem vida em si. Quando o William Branham estava nesta terra, o ministério, eu quero falar mais sobre o ministério do Filho do Homem. Quando ele estava curando as multidões, todo mundo estava atrás dele. Mas quando foi na sua terceira puxada, que Deus lhe entregou a revelação dos selos, tá? As pessoas o abandonaram e colocaram ele para fora. E colocaram Jesus novamente fora. Não quiseram. E eles não querem. E muitos de nós também não. Queremos só uma parte de William Branham. Aquela que mais nos agrada. Recorde que na primeira era foi a igreja na forma de um globo, quase cheio de verdade. Todavia, havia um pequeno erro chamado as obras dos nicolaítas, que impedia que o ciclo fosse completo. Então, na era seguinte, entraram futilmente, mais treva, até que o globo de luz brilhasse menos, e as trevas cobriam-se mais do círculo. Na terceira era foi ainda mais eclipsado. E na quarta era, que foi a tenebrosa Idade Média, a luz quase extinguida. Agora pense nisso. A igreja brilha na luz refletida de Cristo. Ele é o sol. A igreja é a lua. Assim este globo de luz é a alma. De luz é a lua. Ele tem diminuído desde quase uma lua cheia na primeira era até um fragmento na quarta era. Porém, na quinta era começou crescer. Na sexta era avançou um grande passo no crescimento. Durante a parte da sétima era ainda estava crescendo, quando repentinamente parou e mingou até quase nada, de modo que ao invés de luz era a escuridão da apostasia, e no fim da era ela tinha cessado de brilhar, pois as trevas tinham tomado conta. Cristo estava agora fora da igreja. Aqui está o sinal no céu. O último eclipse da lua foi um eclipse total. Ela mingou até uma total escuridão, em 7 estágios. No 7º estágio, a escuridão total chegou quando o Papa de Roma, Paulo VI, foi à Palestina para fazer um passeio santo a Jerusalém. Se pode me pegar aqui na câmera aqui, ó. Eu creio que é essas luas que foi colocado. Se pode pegar, deu para pegar aí. Tá? Então, a última aqui, tá? Quem está vendo aí, dá para ver daí, não tem quase nada. Tá? Por quê? Porque eles não querem este ministério do Filho do Homem. Tá? Deus novamente em pele humana, trazendo luz divina, colírio santo, tá? Nos tornando abençoados. As pessoas não querem isso.
Paulo foi o primeiro mensageiro, e este homem usa esse nome. Note que é o sexto, ou o número do homem. Isso é mais do que uma coincidência. E quando ele foi a Jerusalém, a lua ou a igreja entrou na escuridão total. É isso. Isso é o fim. Não passará esta geração até que tudo aconteça. Ora, Senhor Jesus, vem depressa. Amém? Então, se nós olharmos para esse homem que está aí, ele se chama Francisco. E Francisco de Assis, o irmão Brena disse que foi o maior evangelista que essa terra já teve. Eu estava pesquisando sobre São Francisco e o irmão Brena fala coisa muito forte do seu ministério. Agora, se nós olharmos esse Francisco que está aí, que tomou o nome do verdadeiro Francisco, porque esse Francisco que está aí, ele é falso, como Paulo VI também não falso, mas havia um Paulo que era verdadeiro, tá? Então, ele está aí, indo ao mundo, tá? Sentando com os operários de empresa, e almoçando com eles, andando na rua, basicamente sem segurança, tá? De um lado para o outro, como São Francisco de Assis era, tá? Ao ponto que ele diz, nem ouro e nem prata, entendendo? Eu trouxe, né? Eu tenho. É um tremendo mentiroso, porque verdadeiramente São Francisco de Assis não tinha ouro e nem prata deste mundo, mas tinha todo o ouro, tá? Que o mundo jamais teria condição de comprar, que é o grande Espírito Santo, tá? Mas o ouro desse Francisco nós sabemos que está no banco Wall Street nos Estados Unidos, né? Que é nada menos do que a metade da riqueza dessa terra. O maior latifundiário do mundo é a Igreja Católica. Só para a gente ter uma base, como as coisas estão bem aí às portas, né? Então, nessa mensagem, a festa das trombetas, parágrafo 90 e diante, ele diz: nós descobrimos que na era da igreja de Laodiceia, a última era da igreja, que ele é posto para fora da igreja. Em nenhum lugar mais foi ele posto para fora, em nenhuma era, a não ser na era de Laodiceia, porque eles disseram: ricos somos e de nada temos falta. E não sabe que és o miserável, pobre, nu e cego? E não sabes? Ele foi posto para fora da era da igreja. E então, de acordo com Lucas 17, ele diz: como aconteceu, peguem isso, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. E o Filho do Homem estava encarnado novamente nesta terra. Eu tenho uma coisa para falar, mas eu não posso falar, por enquanto, eu não posso falar mais profundamente sobre esse respeito, sobre esse ministério. Assim será na vinda do Filho do Homem. Agora ele estava lendo o mesmo Gênesis que nós lemos. Observe, em Sodoma, o que aconteceu? O que aconteceu em Sodoma? Abraão, reticência. Há sempre três classes de pessoas. Ali estava Abraão, o eleito, e chamado para fora da própria Sodoma. Ali estava Ló, o membro de igreja, ou um homem denominacional. Embaixo, ele tornou-se parte desse mundo. Ao seu prefeito da cidade, sentava-se à porta. Ele era o juiz, o qual é o prefeito. E ali estava a própria Sodoma.
Tá? Então, neste ministério da revelação do Filho do Homem, o irmão Branham era um filho do homem, mas ele revelou o Filho do Homem. E quando ele revelou o Filho do Homem, era Deus encarnado em pele humana. Agora isso, bem como ele repetiu que iria acontecer dentro de Sodoma novamente. Tá? Dentro de Sodoma novamente. Eu estava ali meditando, quando o Francisco aí, né, do Vaticano disse que a Bíblia, ela está ultrapassada. Então as denominações também dizem a mesma coisa. Eles não chegam a dizer, não, a Bíblia está ultrapassada. Eles não dizem isso. Tá? Mas, como a Igreja Católica, o que vale lá é o catecismo, o que vale nas denominações são seus estatutos. Tá? Então eles invalidam a Bíblia e põem os seus credos, os seus dogmas. Aí eles, como eles têm este poder, porque eles estão cegos, eles são miseráveis, toda pessoa desgraçada, eles a ultrapassam até os limites de Satanás. Toda pessoa desgraçada, ele ultrapassa até os limites de Satanás. Então, eles introduziram mulheres pregadoras, tá? E isso é invalidando a Bíblia, tá? Eles introduziram, tá? 3 pessoas distintas, tá? Da divindade, que isso é uma coisa monstruosa, né? Um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Então são 3 deuses, tá? Então eles são idólatras, tá? Aquele que adora mais de um Deus é um idólatra, tá? Então, o Francisco veio abertamente e falou. A outra besta dos Estados Unidos, o Barack Obama, também falou, tá? Que a Bíblia está ultrapassada e que você não pode mais aplicar a Bíblia nos dias de hoje. Sodoma também não queria, tá? Sodoma também não queria. Você veja bem, nós somos muito vagarosos, apesar de nós termos luz, mas é porque nós não olhamos, nós não fitamos os nossos olhos nessas verdades, tá? Essa que é a verdade. Nós queremos desviar um pouquinho, assim como Ló fez. Ló viu Sodoma, viu toda a Campina, viu toda a riqueza, ele disse, ali eu estou feito, ali eu vou enriquecer, ali eu não vou precisar de nada, ali eu vou ficar abastado, tá? O irmão Branham disse, Ló, escuta bem uma coisa, ele disse, Ló não imaginou, não passou pela sua mente que a sua esposa iria virar uma estátua de sal. Hã? Que coisa, hein? Eu queria entrar nisso, mas senão eu vou sair aqui um pouco. Mas eu queria entrar nisso, tá? Quando você fica olhando aí a Sodoma, você fica aí de olho na Sodoma, tá? Aí você perde o brilho. Agora, você veja bem que era nesse exato momento, tá? Que Jesus Cristo disse que aconteceria. Ele disse, isso vai se repetir nesses dias. Você sabe como é que as pessoas querem Jesus? Eles querem Jesus para obter trabalhos, emprego, né? Emprego, saúde, riquezas, tá?
bênçãos naturais, mas as pessoas não querem Jesus na sua totalidade. Tá? Como muitos de nós, da mensagem, queremos só uma parte da mensagem, tá? Mas nós não queremos vivermos nem um pouquinho como William Branham viveu. Nós queremos um pouquinho de Ló, não de Abraão. Nós não queremos estar esperando 25 anos. Nós não queremos engravidarmos da mensagem. Nós queremos enricarmos nesta terra. Abraão preferiu as campinas. Abraão preferiu o deserto. Se quer outra coisa? Porque Deus disse que daria 2 sinais a Moisés, Deus deu 2 sinais esse mesmo ministério. Você vê que as coisas que elas simplesmente elas se encaixam. Moisés não quis a riqueza do dia. William Branham não quis a riqueza desse dia. Um homem que Deus tinha mostrado a ele até poços de petróleo. Até poços de petróleo o irmão Branham tinha visto. Tá? Um pregador da mensagem, ele me disse que ele tinha lido, ele lê em inglês, ele disse que o irmão Branham tinha visto o maior poço de petróleo do mundo. Terminou seu ministério como Elias. Que Deus nos ajude a poder enxergar essas coisas. Agora o tempo do entardecer, ou no meio do dia, quando Abraão estava sobre o cavalo, 3 anjos lhe apareceram. 2 deles desceram para Sodoma e pregaram o evangelho e tentaram chamá-los para fora, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. O irmão Branham não estava em Sodoma. Ele estava fora. Mas antes que a coisa viesse à destruição, nos dias de hoje, que tem que repetir, eu creio que foi Ben-Hu, tá? Que profetizou que Deus, nesses dias, enviaria 2 cisnes. Tá? Alguém pode me corrigir. Um era Dr. Billy Graham e o outro era Oral Roberts. 2 grandes evangelistas para evangelizar Sodoma. E qual era o papel que eles tinham que fazer? Cegar os denominacionais. O que aqueles 2 anjos, quando desceram a Sodoma, como é que eles fizeram? Cegaram aquele povo. Veja como a Bíblia ela é completa. Veja como essa mensagem ela é gostosa. As coisas se encaixam de uma maneira espetacular. Está vendo? Aonde estava Elohim? Agora no tempo do entardecer ou no meio do dia, quando Abraão estava sobre o cavalo, 3 anjos lhe apareceram. 2 deles desceram para Sodoma e pregaram o evangelho. Tentaram chamá-lo para fora. Eles não quiseram fazer. Eles eram pervertidos. Ló e sua esposa somente. E 2 de suas filhas saíram. E a esposa transformou-se
em uma estátua de sal. Mas aquele que permaneceu e falou com Abraão, que Abraão chamou Elohim, ou Todo-Poderoso, Gênesis 1, Deus, no princípio, Deus, Elohim, ou Todo-Suficiente, o que existe por si próprio. Abraão chamou Elohim, e ele se sentou, se comeu com Abraão. Ele bebeu. Ele estava em carne humana. E observe o sinal que ele deu a Abraão. Ele estava novamente, tá? Novamente, nesta era, tá? Em pele humana novamente, chamada William Branham. Aleluia. Graças a Deus. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. 67, ele diz, claro, Caifás, ele não podia ver isso, porque ele não olhou para baixo. Ele era um bispo, ele era um papa de todas as igrejas juntas. Porque esse homem não pôde ver Jesus ali de pé? Porque ele não pôde entender quando estava cantando o Salmo 23, não, o Salmo 22, melhor dizendo, na igreja, e Deus meu, por que me desamparaste? E lá estava ele pendurado na cruz, as próprias escrituras, o próprio Deus que estava adorando, e eles estavam condenando e matando como fanáticos. Aí está. Os Caifás do dia não podem ver Elias. Eles não podem ver o William Branham. Eles colocaram para fora. Isso os abalaria se eu lhe dissesse que isso está simplesmente ao ponto de se repetir. Hã? Olha só. A Bíblia diz que ele estava do lado de fora, tratando de bater para entrar. E ninguém lhe permitia entrar. A quem eu amo e castigo e repreendo, eu ralho com ele. Eu o sacudo, mas é porque eu amo. Abrir e deixar-me entrar. Sim, não poderia. Lembrai-vos, eu não queria entrar na igreja. É ele, o indivíduo. Ele não poderia entrar na igreja. Tinha posto para fora e trancado a porta. A única. Então a única organização dentre todas elas é a era da igreja, em que ele estava do lado de fora da igreja, lançado fora, recusado, rejeitado. Ele foi só temporariamente manifestado nas outras igrejas, na forma de santificação e assim por diante. Mas aqui, a era que está vindo agora é a completa manifestação da vindicação de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu admito que temos muitos personificadores, mas examine o primeiro, o original. Isso aqui é Bíblia. Isso é revelação, isso não é conhecimento. Tá? Amém? Agora quem é lançado fora, não é esta mensagem que é rejeitada? Não foi esse ministério completamente rejeitado? Quando Deus estava em pele humana novamente nesta terra? Completamente rejeitado? Tá? Não sou eu, mas o povo na época desse ministério, quando o irmão Branham estava aqui nessa terra,
que quando ele estava ali discernindo os pensamentos e segredos de coração, e as pessoas sendo curadas, milagres tremendamente, e as pessoas começaram gritando: Tu és Jesus, Tu és Jesus. E ele simplesmente baixou a cabeça e orou. Ele disse: Senhor, eu não aceito isso. E ele passou 5 anos do seu ministério sem falar. Veja como estava manifestado tremendamente Jesus num homem novamente. Muda Deus seu parecer. 216. Agora eu afirmo que Ele está vivo hoje. O seu Espírito, após as eras da igreja. Nós estamos na era da igreja de Laodiceia. O último chamado. E a pior de todas elas. Porque ele foi posto para fora da igreja. Agora presta atenção nisso. Lembre-se, Filho do homem. E ele foi posto para fora da igreja. Eu vou repetir isso aqui, ó. Captem isso aqui, ó. Lembre-se, Filho do homem. E ele foi posto para fora da igreja. Não uma organização fora de uma organização, mas uma pessoa fora de uma organização. Está vendo? Nenhuma das outras eras da igreja teve isso. Somente de Laodiceia. Se você é espiritual, você entenderá. O nosso Pai Celestial, agora testifiquei fielmente de ti. Agora, se isso é a verdade, o que eu sei que é, Senhor, eu creio que é verdade. Tu testifica que eu disse a verdade. No nome de Jesus Cristo. Vou pedir algo só por um momento. Eu não ia fazer discernimento na fila, porque pensava que todos vocês tinham estado no meu ministério. Mas para essas pessoas que estão aqui, que alguns de vocês aí orem, e que alguém na fila ou alguma coisa, e agora se Jesus Cristo tomar este ser humano, isto não funcionará sem vocês. Vocês são os que fazem isso, tá? Amém? Deixa eu ir mais um pouco adiante aqui. Dores de partos. 167 diz assim: agora ele está no pior estágio, que conforme a escritura em que ela já esteve. Nós estamos na era da igreja de Laodiceia, uma era de igreja rica, porém cega, que não sabe. Não houve nenhum lugar na Bíblia em que Cristo alguma vez tenha sido posto para fora da igreja, exceto na era de Laodiceia. Ela está na pior era. Ela está mais pobre que nunca. Disse: estou assentado como rainha, de nada tenho falta. Você acha, por exemplo, eu estava vendo uma reunião que aconteceu nos Estados Unidos. Eu acho que um pessoal da igreja, do movimento da unificação, aonde participa um homem chamado Reverendo Mu, tá? O William Souto Santiago. E uma coisa me deixou muito assim. Vê aquela irmã que está dormindo lá. Foi eu ver que tinha uma bancada que chama, né, de deputados
pastores. E me chamou a atenção que lá tem uma foto lá do pastor Pedro Ribeiro, não sei quantos conhecem aqui, que é um dos chefes da maior Assembleia de Deus desse estado, né? E ele estava lá, juntamente com William Souto Santiago, Reverendo Moon, tá? Numa grande organização para a paz mundial. Irmão, graças a Deus, que o irmão Brena disse, o homem buscará paz, o homem tentará fazer paz, mas não terá paz. Porque as pessoas, o homem da paz, eles colocaram para fora. Tá? Eles não querem o homem da paz, que é o grande Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, todos esses homens, né? Todos esses homens ali na ONU, tá? Fazendo um tratado de paz e essa coisa toda. Tá? Então eles fazem passeata, eles colocam bandeira branca, eles colocam lenço branco, mas isso não funciona. Tá? Isso é uma tática de Satanás. Tá? Nenhuma bandeira branca está dizendo que tu tem paz. Porque só quem pode te dar paz é o grande Senhor Jesus Cristo. E esse grande Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui nesta terra novamente, tá? Manifestado em um homem, eles colocaram para fora e a era da igreja entrou numa total escuridão. E as pessoas estão. Aí você veja bem, você acha que o Edir Macedo, com tudo o que ele tem aqui nessa terra, ele vai querer essa mensagem? Até está se vestindo de rabinho, deixou a barba crescer, né? Coloca, como é que dá o nome aquele que eu boto na cabeça aqui? Hã? Alguém sabe? Eu estou esquecido. Cocal. Até ele está usando, né? Está usando. E está usando uma estola branca com a bandeira de Israel, entendendo? Tentando parecer, tentando ser um judeu. Olha como a coisa está cega, mas tão rico, meu irmão, tá? Então ela é tão rica porque ela não pode perceber quando quepa, né? Ele põe. Quando um homem gasta 680 milhões em um prédio, em mármore de Israel, pode um homem desse estar esperando Cristo? Nunca. Impossível. Se até mesmo dentro da mensagem estão gastando, não tanto assim, mas estão gastando milhões em seus prédios também. O irmão Brana disse, você não está esperando Cristo. Tá? Quer dizer, você não crê nesse ministério. Só em parte dele. Ele teve lá, né? O Chiquinho teve lá na Palestina de novo, né? Foi mesmo, né? Ele esteve lá e fez aquela reunião de paz. Vamos unir, né? Ali o pessoal ali de Damasco, né? De Gaza ali. Vamos unir, vamos dar as mãos. Vamos orar comigo no Vaticano. Venha orar comigo. Está lá se matando de novo. Tá? Estão lá se acabando de novo. Povo cego, que não pode enxergar este ministério que Deus deu na terra. Deus trouxe Elias para nós. Aleluia.
Não houve nenhum lugar na Bíblia em que Cristo alguma vez tenha sido posto para fora da igreja. Que humilhação, hein? Que humilhação fizeram com Deus. Faz ainda hoje. Exceto na era de Laodiceia. Ela está na pior era. Ela está mais pobre que nunca. Disse: estou assentado como rainha e nada tenho falta. E não sabe que és nu, miserável, cego, pobre, e não sabe? Sim, Senhor, disse: aconselho que de mim venha e compra colírio, para que eu possa abrir os teus olhos. Isso irá certamente. O colírio de Deus certamente trará luz à igreja, se ela quiser abrir seus olhos para o que Deus tem dito. Cristo é o mistério de Deus revelado, 2:8-3, diz: bem, não diz no 4º capítulo de Hebreus: a palavra de Deus é mais viva e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e pode discernir os próprios pensamentos da mente. E ele era essa palavra, e quando essa palavra é preeminência no homem, a mesma coisa ocorre novamente. Está vendo? Discernindo os pensamentos, revelando os segredos, tá? Não foi isso que Jesus Cristo fez quando esteve aqui na terra, tá? Não foi isso que o ministério do Filho do Homem faria novamente, que foi prometido, e faria em um homem. A preeminência da palavra no homem. A mesma coisa ocorre novamente, pois é a palavra. Amém. Veja como vocês podem tropeçar. Veja como vocês podem tropeçar nisso de agora em diante. Aí está tão perfeitamente claro. Veja muito bem. Quantos não têm tropeçado, têm caído? Tá? Tem caído, tropeçado em William Branham. Quantos de nós também tropeçamos nessas mensagens? Eles tropeçaram por não aceitarem, e muitos de nós tropeçam por querer interpretá-lo. Muitos de nós, como eu estava conversando com o irmão Anderson, muitos de nós queremos obter várias mensagens. Por exemplo, eu soube de algo que eu fiquei assim, horrorizado quando um certo ministério tinha recebido os selos e já estava com meses, e ele ainda não tinha distribuído para a igreja. Aí outro dia um ministro chegou para mim e disse assim: pastor Demontier, tire essas mensagens das suas mãos. Eu tinha uma caixa de mensagens. Ele disse: tire ela das suas mãos, dê ao povo, tire essa responsabilidade de cima de você. É certo que eu tinha essa caixa, mas eu tenho as minhas mensagens particular, coisa que eu leio, mas até elas tem hora, aliás, né, eu faço isso, né, eu estou sempre às vezes aqui, eu vou fazer um estudo e eu tenho que estar correndo a um irmão: você tem uma mensagem tal, porque eu tenho dado até as minhas próprias que eu uso. Aí o irmão Ana disse: sabe, os homens, eles querem obter conhecimento, que é para eles passarem para a igreja que ele tem mais conhecimento do que os outros. Conhecimento não é revelação, tá? Se você quer algo para a cabeceira
da sua cama, podemos dizer assim, tenha o sinal, as eras e os selos. Isso é o suficiente. O que não estiver ali, está fora. Tá? Fique com o que a mensagem diz. Fique com o que o profeta diz. Tá? Ah, mas o profeta disse isso, está à vontade. Ele disse qual a mensagem. Mostra para mim a mensagem. Até outro dia nós tínhamos um irmão e eu peguei ele 3 vezes, tá? Ele falou sobre assunto, tá? Um dos assuntos muito forte aqui, eu sei que os irmãos lembram quando falou que quando eu viajo, um bocado dos irmãos também viajam comigo, né? Mas eu não sei, não comigo, eles viajam, eu não sei para onde, né? Não aparece nos cultos, tá? E esse irmão disse que quando o irmão, esses são irmãos que é crente do pastor, e isso é homossexualismo. Aí Deus veio e cortou a coisa. Aí eu pedi a ele, eu disse, onde foi que o irmão Breno falou isso? Tá? Essa foi uma das coisas, até hoje. Tá? Então, às vezes as pessoas falam que eu uso muitas mensagens, eu não tenho outra coisa para usar. Tá? Porque o irmão Breno fala, ele disse, o irmão Breno fala, o apóstolo São Pedro fala, ele disse, se eu fizer isso, ele disse, jamais eu vou tropeçar. Tá? Então, se eu não quero que você tropece, imagine eu. Porque o apóstolo São Paulo disse que aquele que faz essas coisas não salvará somente a ti, mas os que te ouvem também. Tá? Aos que te ouvem também. Então é bom nós permanecer naquilo que o profeta diz. Se alguém falou algo, tá? Se alguém falou algo, ô irmão, qual foi a mensagem que ele falou? Ah, porque não sei o que, não sei o que. Não. Qual foi a mensagem que ele falou? Façam isso. O Desvelado de Deus, 167. Não, perdão. O Desvelado de Deus, 125, ele diz, ó igreja. Presta atenção nisso aqui, ó. Abra bem seus ouvidos, tá? Ó igreja, e se esta fita for para fora, não podem ver, ministro do Evangelho, onde vocês estão vivendo? Não pode ver a hora em que estamos? Deus mostrando-se, pondo de lado, olhe, ele tomou aquele véu do templo e o rasgou em pedaços, para que eles pudessem ver Deus bem à vista. Foi isso que Deus disse a Moisés? Tu, Arão será profeta, mas tu serás Deus para este povo. Hã? Então, quando o véu foi rasgado, aqueles que eles dizem, Deus meu, por que desamparaste? Eles estavam cantando. Os Caifás estavam cantando. E ali ele estava pendurando o próprio Deus. Ó ministros denominacionais, vocês não podem ver? Deus novamente manifestado em carne humana. Deus viveu nessa terra em carne humana novamente. Agora muitos de nós achamos um tédio. Muitos de nós até nem vemos. Ouvir as fitas.
ouvir as fitas. Hein? Você sabe? Você sabe por que nós não viemos? Porque nós temos algo de denominacional dentro de nós. Quando nós criticamos isso, nós temos algo denominacional dentro de nós. Nós temos um espírito denominacional ali, colocando esta voz para fora. Ele disse: escutem, não sou eu, apenas ouça a voz. Ele disse: esta voz é Ele. Aleluia! Aleluia! Eu gosto disso. Aleluia! Olhem, Ele tomou aquele véu do templo e o rasgou em pedaços, para que eles pudessem ver Deus bem à vista. Mas as pessoas até hoje não podem ver, apesar do véu do templo estar rasgado. As pessoas não querem olhar para esta mensagem. As pessoas tampam os seus ouvidos. Dizem: não, nós não queremos escutar esta voz. Aleluia. Oh Deus. E o rasgou em pedaços para que eles pudessem ver Deus bem à vista. E eles estavam cegos demais para ver isso, e surdo demais. E Ele tem feito a mesma coisa hoje. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. Ele disse a mesma coisa hoje. Não foi ontem, é hoje. Esse mesmo Espírito Santo estava hoje. Esse mesmo Deus está hoje manifestado no Filho de um homem, revelando Cristo novamente. Hoje, não tarde de compreender essas coisas. E Ele tem feito a mesma coisa hoje, colocando sua palavra diretamente na frente. O que Ele prometeu, cada promessa na Bíblia, pondo-se bem diante de nós, bem à vista. Bem à vista. Quantas pessoas chegou para ele e disse: irmão Brela, eu tenho um sonho. Ele disse: sim. Aí ele olhava para a pessoa: você sonhou assim, 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 assim. E a pessoa ficava assim. Ele disse: bem à vista. Irmão Breno, se sua partida de hoje, este ministério quinto, esse ministério está na terra novamente, continuará na terra novamente até o rapto. Ele disse: sim, estará na noiva. A irmã Liliane disse: pastor, eu tenho um sonho para contar. E ela contou o sonho, ela terminou, disse: conte o outro. Ela se espantou-se. Conte o outro sonho. Chegou em casa e disse: Paulo, tu falaste para o pastor que eu tinha sonhado 2 sonhos. Ele disse: eu nem conversei com o pastor. O problema é que nós somos incrédulos. Por isso, o irmão Breno disse: por isso é tão longe os milagres. A falta é a incredulidade. Crer na totalidade da palavra de Deus. Às vezes eu até temo de falar alguma coisa para perto de irmão, de irmã, porque eu tenho medo dele cair durinho no chão. Incredulidade. Cada promessa de Deus pondo-se bem diante de nós, bem à vista. Sabe o que a igreja gentílica faz? A mesma coisa que a igreja judaica fez. Cega demais para ver isso. Isso é tudo. Isso entrará nos corações dele exatamente como estava naqueles dias. Amém? Não adianta.
eu fico com as mensagens. Na voz do sinal 47, ele diz: agora o sinal tem uma voz, e agora todo sinal verdadeiramente enviado da parte de Deus tem uma voz, tá? Tem uma voz. Hã? E essa voz tem de falar de acordo com a palavra que é dada para esse dia. Exatamente. Se a voz vem, a mesma antiga voz, da mesma antiga, você vê um sinal melhor. E o sinal que o homem está fazendo é a mesma antiga escola de pensamentos. Então você pode dizer aí mesmo: isso não veio de Deus? Se continua identificando a mesma antiga escola de pensamento, nunca veio. Nunca veio. Isso estaria contrário ao programa de Deus. Tem que ser algo novo. Tem que ser algo que as pessoas não compreendam. Isso tem. Ou isso não seria enviado. Não tem que ser enviado. Se for a mesma antiga escola de teologia, tem de ser algo diferente. Ainda assim tem que ser identificado na palavra, que é para esse dia. Veja, os positivos da palavra de Deus, tem que ser isso. Não há engano nisso. Tem que ser a verdade. Tem que ser vindicado por Deus, a verdade. E o homem que fala isso, tem que ser vindicado por Deus, para ser um vidente de Deus. Ou está errado. Eles nem ao menos veem isso, em absoluto. Nem ao menos crê nisso. Sinais são provenientes de Deus. O sinal que segue, ou a voz que segue o sinal, tem que ser a voz de Deus. Vou repetir. A voz que segue o sinal tem que ser a voz de Deus, falando a partir da palavra, para aquela era. Vocês entendem isso? A congregação diz amém. Deus dá sinais, para que ele isso, sempre dá sinais. Ele lhe disse que é nisso que eles deveriam procurar, os sinais. Deus dá sinais para atrair a atenção do seu povo. Agora estudamos isso detalhadamente. Veja, sinais são dados para atrair a atenção do povo. Porque quando o sinal enviado da parte de Deus é dado, Deus está pronto para falar. Aleluia. Deus está pronto para falar. Então não é o homem. Deus está pronto para falar. Quando o sinal é dado, se isso vem do céu, isso é proveniente de Deus. E Deus está pronto para falar. E Ele está tentando atrair a atenção do povo. E a palavra vem ao seu profeta. E o profeta é identificado por sinal que ele mostra. Então ele vem a palavra. E a palavra é manifestada. Isso encerra. Não necessita de interpretação. Aleluia. Deus já o interpretou. Veja, simplesmente tão perfeito como pode ser. Agora note, Deus dá sinal para atrair a atenção do povo. Aqui a sarça ardente foi o sinal para atrair o profeta. A sarça ardente. Moisés estava em uma parte remota do deserto, apacentando suas ovelhas. Um velho pastor de ovelha, 80 anos de idade, barba comprida, descendo por uma velha trilha que lhe era familiar. Numa manhã seguinte, quem sabe? E então, de repente, uma sarça pegou fogo. E aquela sarça não se consumia. Bem, aquilo era totalmente fora do comum. Agora Moisés, sendo cientista, o qual ele foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios, ele era maior cientista do que os que nós temos hoje.
Assim, sendo um cientista, parecia que ele ia dizer: agora irei e verei que tipo de química está borrifada naquelas folhas, de modo que a árvore não se queima. Veja, ele tivesse se aproximado disso de uma maneira científica, isso nunca teria falado com ele. E assim é hoje, quando estamos tentando nos aproximar através de escola e de educação, de conhecimento, de uma maneira científica, você errará Deus em 1 milhão de milhas. Que coisa, hein? Aproxime disso como Moisés, com seus sapatos tirados. Humildade. E agora houve um sinal para atrair o profeta. Agora lá aquele sinal tinha que ter uma voz. E quando aquela voz falou, se isso não tivesse sido escriturista, não creio que o profeta lhe teria dado ouvido. Mas observe quão escriturística a voz foi que apanhou o sinal. Isso provou que era Deus, porque ele diz: tenho ouvido o clamor do meu povo, e recordo-me da promessa que ele fez. Veja o sinal, então a voz escriturista por trás do sinal. Então, a voz estava por trás deste homem, deste ministério, que manifestou o Filho do Homem novamente nesta terra, e foi novamente posto do lado de fora do reino denominacionais. As denominações não aceitarão, não vão aceitar, porque são desgraçadas, estão cegas e estão nuas, tá? E pobres, materialmente são riquíssimas, porém tão pobre como o diabo. Vamos ficar de pé. Deus continue abençoando os internautas em Fortaleza, Santa Maria, Santa Maria, Guaíba, Novo Hamburgo. Deus continue abençoando aos amados irmãos. O Senhor seja com cada um, tá? E que Deus tenha ajudado a nós nesta manhã. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Precioso Pai celestial, Deus de graça e de misericórdia, ó Deus, se há alguém aí nesse estado de uma total miséria, porque essa é a total miséria, é quando Deus não tem se desvelado para ele. Essa é uma total miséria, uma total cegueira, Senhor. Eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, tenha de misericórdia e passa colírio nos olhos desta pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha piedade, Pai. Ó Deus, tira esta pessoa dessa situação. O Senhor fará isso. Eu peço no nome do Teu Filho. Não deixa que nenhum de nós venha interpretar essas mensagens, porque elas já foram interpretadas. Não deixa nós colocar os nossos pensamentos, porque isso não vai funcionar. Ó Deus, nós vamos errar a Ti, mas deixa nós viver elas. No nome do Teu Filho nós te pedimos.
Nós agradecemos por esse ministério que o Senhor nos deu, que abriu os nossos olhos para ver. Outrora nós éramos cegos, mas agora nós vemos. E somos gratos a Ti, ó Deus, por o William Branham. E eu levanto a minha mão a favor dos seus filhos, dos seus netos. O Senhor abençoa, continua abençoando a eles. Se eles têm alguma necessidade, eu peço ao Senhor, seja o socorro bem presente para eles. Abençoa os irmãos, todos eles no mundo que trabalham na voz de Deus. Ó Deus, que trabalha na voz de Deus. Como podemos trabalhar na Tua voz? É isso, Senhor. Tu nos chamou para nós trabalharmos nesta voz. Esta voz que foi desvelada perante nós. Ó Deus, nós não estávamos nos dias do Teu profeta aqui na terra. Eu não estava. Mas eu ouvi a voz e eu criei na voz. Porque a voz, Senhor, provou que Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós somos gratos a Ti, ó Pai Santo e querido. Muito obrigado, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por ter lavado os nossos olhos com o Teu colírio. E obrigado pelo Senhor ter nos dado toda a riqueza nas nossas mãos. Que é esta mensagem. Obrigado, Senhor. Para isso, continue abençoando, ó Deus, o irmão Daniel, a irmã Débora. Ó Deus, abençoando o seu lar, sua família. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, a irmã Marley. Ó Deus, ali os seus filhos, o Leno, Senhor. Ó Deus, toma nas tuas mãos o Ronaldo. Ó Senhor, a sua mãe. Ó Deus, toma, Senhor, Guimarães, cada um. Eu também te peço também pelo pastor Levi, que o Senhor seja a cura para ele, no nome poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua abençoando o irmão Rafael. Ó Deus, que ele seja uma labareda. Ó Deus, que o frio não atrapalhe, mas que o Senhor dê o Teu próprio calor a ele. Seu Senhor com ele, abençoa seu filhinho e sua esposa e todos que estão ali ouvindo a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém. Graças a Deus.